um israelita e uma africana, ambos impressionados e apaixonados um pelo outro. Estes são Rei Salomão e a Rainha Maqueda. Salomão, o rei mais sábio sobre a terra. Salomão, cujo nome significa o Pacífico, foi o segundo filho do rei Davi, de Israel, o escolhido por Deus, e uma das suas últimas esposas, Betsabé. Embora não fosse o primeiro na linha de sucessão, foi investido rei quando tinha cerca de 15 anos de idade, antes de o pai morrer. Subiu ao trono em cerca de 970 a.C., a pedido de Betsabé e Natã, considerado um profeta nos textos bíblicos, e em circunstâncias certamente difíceis, pois outro dos filhos de David, Adonias, mais velho do que ele, também o pretendia. Aparentemente, numa fase inicial, os dois irmãos terão estabelecido uma regência comum, mas, ao fim de pouco tempo, Salomão terminou com toda e cada uma das figuras da corte que considerava uma ameaça no seu caminho para o trono. Primeiro, mandou matar Adonias, de seguida, desterrou Abiatar, um antigo sacerdote que tinha conspirado com seu irmão, e caíram também outros cortesãos como o general Joabe e Simei, do clã de Saul, que amaldiçoaram seu pai que, tal como os anteriores, estava na lista de suspeitos. Depois de ter liquidado todos os seus oponentes, e ter colocado nas posições-chave das instituições religiosas, militares e de governo pessoas da sua confiança, iniciou o seu reinado, considerado um dos mais prósperos, seguros e estáveis do seu tempo. Na verdade, praticamente tudo o que se sabe acerca de Salomão procede dos textos bíblicos. Herdou do pai um vasto império que se estendia desde a fronteira com o Egito até ao rio Eufrates, um império rico e consolidado graças à aliança que o rei David estabelecera com o rei fenício Hirão e de Tiro, e que Salomão manteria, pois era de vital importância para a manutenção e desenvolvimento das suas rotas comerciais marítimas. Assegurou também a sua posição ao estabelecer inúmeros laços de amizade pela via matrimonial, uma vez que tomou uma esposa pertencente a cada uma das casas e famílias reais vizinhas, as quais, desta forma, vinculou ao seu reino. Tem sido escrito que teve cerca de 700 esposas e 300 concubinas, embora este número, absolutamente exagerado, talvez tenha sido apresentado como forma de enfatizar a importância da sua imagem. Uma destas esposas era a filha de um faraó egípcio, talvez Seamoni, que teria tomado a cidade cananeia de Gezer, próxima da fronteira com os filisteus, os grandes inimigos de Salomão, e a teria entregue ao seu genro. Os textos bíblicos responsabilizam esta mulher, por quem, aparentemente, Salomão teria tido uma relação, pela degradação dos costumes em que no futuro o rei viria a cair. A tradição afirma que a sabedoria de Salomão superava a todos os filhos do Oriente e do Egito. A figura de Salomão chegou a transcender a aura puramente humana para alcançar a categoria semidivina. Assim, chegou a afirmar-se que entendia a linguagem das feras e das aves, e que não precisava confiar nas testemunhas quando tinha de emitir uma sentença num dos seus célebres julgamentos, pois, pela observação das argumentações, sabia quem estava certo e quem estava errado. A tradição hebraica considera um profeta e chega a afirmar que nele habitou o Espírito Santo, que lhe inspirara a escrita de um grande número de cantos, provérbios e salmos, embora sua pretensa obra literária seja de origem incerta. Considera-se possível, no entanto, que tenha escrito alguns salmos e parte do chamado livro dos provérbios. O rei Salomão preservou e manteve unido um grande império, e, para tal, necessitou de uma grande força militar que, além de uma numerosa infantaria, teria incluído 12.000 homens a cavalo e 4.000 carros. O seu exército realizou notáveis operações, especialmente na Síria, onde conseguiu fixar uma excelente rota comercial terrestre. Na política, desempenhou também um relevante papel no estabelecimento de um grande número de colônias israelitas, que acabaram por constituir uma importante rede de assentamentos e pequenas cidades, cujas produtivas atividades militares e comerciais contribuíram para aumentar exponencialmente a riqueza do reino. Negociou, por exemplo, com carros e cavalos, que comprava aos vizinhos egípcios e vendia aos hititas e outros povos do norte, pois a natureza da sua política foi sempre comercial. Neste sentido, foi Salomão quem fez das terras da Palestina um dos territórios com maior atividade comercial do seu tempo. As muitas e sempre lucrativas rotas comerciais terrestres que estabeleceu e protegeu, há que somar as marítimas, pois fundou e organizou portos a partir dos quais era possível navegar, não só pelo mar Mediterrâneo,
mas também pelo Mar Vermelho e o Oceano Índico. As suas expedições, muitas das quais partilhadas com os experientes navegadores fenícios, do rei Irão, alcançaram praticamente todos os confins do mundo então conhecido, e trouxeram grandes riquezas a Israel. Lembrando também, que foi muitas destas expedições em que muitos dos hebreus israelitas não voltavam mais à sua terra de origem, muitos permaneceram onde iam, e criavam os seus assentamentos hebraicos. Por este motivo de existir muitas civilizações antigas nas Américas, e não só. Não todas, mas uma boa parte destas civilizações eram hebreus israelitas. Civilizações apelidadas tais como povo Olmec, os maias, índios seminoles, povos aborígenes e etc. E ainda hoje, as suas descendências vivem. Com os seus cofres repletos de ouro, Salomão empreendeu um importante programa de construção, do qual se destaca uma obra que é considerada a mais proeminente do seu reinado, o primeiro templo de Jerusalém, no qual, segundo a tradição, terá sido guardada a Arca da Aliança. Os trabalhos se iniciaram no 4º ano do seu reinado, no Monte Moriá. Embora a Bíblia garanta que, no final de sua vida, Salomão se tenha arrependido de todos os seus pecados de vaidade e soberba, o materialismo e a ganância já se tinham espalhado pela luxuosa corte do rei e entre os membros das classes mais favorecidas de Jerusalém, enquanto o povo vivia com dificuldades. Salomão, especialmente durante a última etapa do seu reinado, concederá significativos privilégios à tribo de Judá, a qual ele próprio pertencia, o que alimentou contra ele os ressentimentos das restantes linhagens de Israel. Rainha Maqueda. A lendária Rainha de Sabá é conhecida por vários nomes em diferentes períodos. Para os antigos muçulmanos, ela era Bilquis. Para o rei Salomão de Israel, ela era a Rainha de Sabá. Para os antigos gregos, ela era a Minerva Negra e a Diana Etíope. E para seu próprio povo, ela era Maqueda, a Bela. Maqueda era a rainha da Etiópia e de Sabá, no sul da Arábia. Axum, a capital de seu império, foi fundada 100 anos após o Grande Dilúvio. Maqueda fez muitas mudanças e reconstruiu o território de Sabá durante seu reinado. A rainha Maqueda era muito bonita e extremamente rica. Ela tinha ouvido falar muito sobre a riqueza de Israel, e a sabedoria do rei Salomão de seus mercadores reais. Quanto mais ela ouvia, mais ela desejava viajar para Jerusalém. Um dia, ela anunciou a seus eleitores que pretendia visitar Jerusalém para aprender com o sábio rei Salomão. Maqueda partiu para a cidade santa com um caravana de quase 800 camelôs, jumentos e mulas, carregados com pedras preciosas, metais e outros itens valiosos. Durante sua visita de 6 meses, Maqueda conversou frequentemente com o rei Salomão. Ela ficou muito impressionada com a sabedoria dele. O rei Salomão desejava ter muitos filhos que governariam em nome do Deus de Israel. Pouco tempo depois, ela pediu para voltar ao seu país, embora Salomão preferisse que ela ficasse. Salomão a tomou por mulher. Mais tarde, ele a puxou de lado dizendo: "Pegue este anel para que você não me esqueça. E se acontecer de obter semente de ti, este anel será um sinal disso, e se for um filho varão, ele virá a mim." A rainha Maqueda prometeu ao rei Salomão que, se ela gerasse um filho homem, ela o coroaria rei da Etiópia. A rainha partiu para casa e, 9 meses e 5 dias depois que Maqueda deixou o rei Salomão, ela deu à luz um filho homem. Ela o chamou de Ibal-Aquim, filho do homem sábio. Seu nome real era Menelik. Aos 22 anos, Menelik viajou para Jerusalém para visitar seu pai. Ele não precisava do anel que Salomão havia dado à sua mãe para identificação, porque quando ele chegou a Gaza, o povo sabia por sua aparência que ele era filho de Salomão. Quando Menelik finalmente alcançou seu pai, Salomão declarou: "Ele é mais bonito do que eu, e sua forma e estatura são as de Davi, meu pai, em sua juventude." Salomão beijou e abraçou seu filho e pediu-lhe que ficasse. Ele prometeu a Menelik o reino de Israel após sua morte, mas Menelik respondeu: "Meu senhor, é impossível para mim abandonar meu país e minha mãe, eu jurei a ela por seus seios que voltaria para ela."
Quando Salomão percebeu que não poderia persuadir seu filho a permanecer em Jerusalém, ele ungiu Menelik rei da Etiópia, concedeu-lhe o nome de Davi e forneceu-lhe conselheiros e oficiais para a fundação do novo reino de Israel na Etiópia. Menelik I fundou a dinastia salomônica da Etiópia, que governou a Etiópia com poucas interrupções por quase 3.000 anos. Segundo os historiadores, Menelik, filho de Salomão e Maqueda, trouxe a Arca da Aliança Bíblica para Ashum. Através dele, nasceu a linhagem dos grandes reis da África Oriental e da Núbia. Hebreus israelitas da Etiópia, chamados de Bet Israel, que significa casa de Israel, reivindicam descendência de Menelik, o filho da rainha de Sabá, Maqueda e do rei Salomão. A afirmação do ex-imperador da Etiópia, Haile Selassie, de que ele era um descendente direto de Menelik. Selassie, que governou a Etiópia de 1930 a 1974, chamava a si mesmo de o Leão de Judá, o 225º rei descendente do rei Davi, e exibia com destaque do Leão de Judá na bandeira e na moeda do país. Estes são os retratos da antiguidade do rei Salomão, da rainha de Sabá, e de Menelik I, o filho.